Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje é um pré-encontro, né? Hoje não é bem um encontro de casais que nós fazemos no mês de julho. Então é meio rápido, né? É mais para a gente ter um momento de comunhão e aprendizado também. Alguns meses atrás, ou no ano passado, eu comecei a falar um pouco sobre uma carta. Quem lembra? Oi, gente, não acredito. Achei que todo mundo ia falar Efésios. E eu parei um pouco porque chegou num capítulo, que é um capítulo bem difícil assim de digerir, podemos dizermos assim, dado o peso que Paulo escreve ali as cartas. E eu queria falar um pouco sobre ela hoje, não com tanta propriedade igual eu falo no culto, mas de uma forma assim, que vocês possam compreender um pouco. A Vanessa, ela foi muito feliz aqui nos comentários dela sobre a forma com que nós devemos nos portar no casamento. Esses pirulitinhos, gente, era para amanhã, a hora que vocês acordassem. Não viu o que ela falou aqui? Dá um beijinho na sua esposa. É bravo, né? Às vezes de madrugada assim, dá daquela bafada de ar. Aí você tá do lado. Mas ao ano passado a gente colocou esse tema, casamento em construção, né? E Deus nos levou novamente esse ano a usar esse tema que eu creio que casamento em construção é um projeto que Deus está dando para essa casa, para construir um casamento, tanto para aqueles que são casados quanto para aqueles que ainda estão desenvolvendo aí uma vida, né? Que eu creio que as pessoas elas precisam ter essa ciência do que é casamento. E eu quero falar então um pouco a respeito sobre o casamento em construção e o propósito do casamento. E o propósito no casamento, que é uma diferença. O casamento ele tem um propósito, né? E nós temos um propósito no casamento. Mas antes disso eu queria perguntar para vocês aqui, porque vocês estão muito tensos, cara. Vocês estão esperando aqui que eu fale, que eu pregue. Quem de vocês, o casal, qual foi o lugar assim, se vocês puderem compartilhar, né? Como eu posso dizer? O lugar mais inusitado que vocês já discutiram. Mas tá bom, é só para a gente conhecer, para a gente ver que na verdade o que a gente passa, né, dentro de uma relação de casal, todo mundo passa, né? Às vezes a gente acha que, poxa, o casamento, né, dá tão certo e o meu, mas não é, isso é corriqueiro, né? Acontece direto. E é um processo de construção mesmo, que a gente vive constantemente, né? E a gente precisa entender qual é a nossa missão no casamento, qual é a missão do casamento e a nossa missão no casamento. E aí que eu pergunto, qual será a nossa missão dentro dessa jornada conjugal? Qual é a sua missão dentro da jornada conjugal que você vive? Porque todos nós temos um propósito, e descobrir esse propósito dentro dessa jornada, que é difícil, né? Descobrir qual é esse propósito que nós temos. Esse propósito geralmente ele é a razão pelo qual Deus uniu vocês. E às vezes vocês não se dão conta que vocês dois carregam um propósito pelo qual, poxa, Deus olhou e falou, eu acho que vai dar certo. Pô, a Ana é briguenta, o Júnior também é, vou unir esses dois. Brincadeira, gente. Mas sempre tem um propósito, sabe? Pelo qual, e a gente precisa, como casal, descobrir esse propósito. Não é somente sobre estar junto, não é sobre eu estar com a Jana, mas por que eu estou com a Jana? Não é sobre estar junto, mas para que você está com a sua esposa? Para que você está com o seu esposo? E às vezes a gente passa tempo dentro do casamento e a gente não descobre o propósito que a gente tem. Quando a gente descobre, quando o casal ele descobre e vive o propósito, né, dentro do casamento, podemos dizermos assim, o lar e o casamento acaba sendo um lar abençoado, acaba sendo um casamento abençoado. Quando vocês descobrem o propósito, o casamento de vocês acaba se tornando um testemunho, a ponto das pessoas olharem para o casamento de vocês e falar, poxa vida, eu queria ter um casamento igual a Paula com o Kleber, né? Ela sai cedo para trabalhar, ele sai 11 horas, volta 2 horas e aí não trabalha mais.
Às vezes tem pessoas que olham para a gente, né, com aquela inveja branca. Esse é um dito popular que fala, né? Fala, poxa, tem uma certa inveja do seu casamento, mas não inveja, mas tem o seu casamento como modelo, como referência, dizendo, poxa, eu queria ter um casamento assim. Eu queria ter um casamento. E isso muitas vezes é justamente o testemunho. Quando você descobre o propósito, quando o casal descobre o propósito e vive esse propósito, o casamento se torna um testemunho diante de Deus e diante das pessoas, ao ponto das pessoas olharem e se espelhar naquilo que vocês carregam. Porque às vezes a gente tem em mente, poxa, eu vou casar para ser feliz. O casamento não é somente para a gente ser feliz ou para trazer felicidade. Como nós estamos aqui em cristãos, é um casamento de crente, né? Um casamento de encontro de casais de pessoas crentes. O casamento, então vou falar dentro do contexto do propósito de Deus e como o casamento pode servir como uma ferramenta para servir o reino, servir pessoas e ser abençoado também. Mas o propósito do casamento cristão, principalmente, dizendo, ele não é somente para trair felicidade, mas também para nos trazer santidade. Santidade nos ajuda. O casamento nos ajuda, é uma ferramenta que Deus usa para nos tornar mais santo, porque quando eu estou fraco, muitas vezes, aí a Jana ela está forte. Quando eu estou desanimado, ela está desanimado. Quando o seu marido está desanimado, você vai lá dar um gás. E quando a sua esposa está desanimada, você fala, oh, amor, vamos para a igreja, sabe? Isso nos aproxima mais de Deus, de modo que faz com que nós tenhamos uma vida mais santa, nós podemos dizermos assim. E é justamente esse propósito que faz com que o nosso casamento venha refletir Cristo, venha refletir a igreja, a ponto das pessoas olharem e falar, poxa, é diferente. Porque às vezes as pessoas lá fora, elas não entendem, né, como pode um cristão, às vezes, um casal cristão, perdoar, né, um vacilo do seu cônjuge. Tem pessoas que falam, poxa vida, eu não tolero, se fizer isso comigo, já era uma vez. E às vezes a gente vive, a gente reflete Cristo no nosso casamento, pelo fato de nós vivermos justamente esse modelo de casamento, ou refletir Cristo de uma forma em que nós mostramos para as pessoas o amor sacrificial que a gente vive pelo nosso cônjuge, o amor perdoador, que as pessoas lá fora muitas vezes elas não sabem como nós como cristãos temos a capacidade de perdoar uns aos outros, e elas falam, nossa, mas fulano é bobo, por que ele foi perdoar? Meu irmão, é justamente isso que reflete Cristo, o perdão, o amor sacrificial, é o viver em torno de outra pessoa. Porque quando a gente vive dentro do casamento, o casamento ele nos molda. O casamento, ele nos confronta, cara. Ele nos lapida, nos torna pessoas melhores. Então, mulher que está aqui nessa noite, se o seu marido não está sendo lapidado pela sua vida, você está casada de forma errada. Ou vice-versa. Se a sua esposa não está sendo lapidada por você, homem, você está casada de forma errada, ou você não está sendo marido ou esposa, porque o casamento é exatamente para isso, é para moer com a gente, cara, é para moer com o orgulho da gente, com o nosso eu, e arrebenta com a gente muitas vezes, e o casamento ele faz justamente isso conosco. E a gente, quando a gente vive esse casamento direcional da Bíblia, a forma com que você trata a sua esposa reflete a sua fé, tanto publicamente quanto vocês quando estão sozinhos. A forma com que você trata o seu marido reflete a sua fé. Para as pessoas que veem a forma que vocês tratam um ou outro, falam, poxa, eles têm algo diferente, eles carregam algo diferente. Então muitas vezes esse relacionamento, né, de uma forma a não esconder a nossa fé, ela também se torna evidente no casamento. Eu digo isso porque o casamento não é somente para gerar filhos. O casamento ele é para gerar frutos. Eu estou falando dentro de um contexto cristão, não somente filhos, mas para gerar frutos. O seu casamento é para gerar testemunho, irmão. O seu casamento é para gerar um apoio mútuo entre o casal. O nosso casamento ele é para gerar, como eu falei, não somente filhos, mas frutos. É uma forma ali, eu li uma frase que eu até anotei: o casamento é uma plataforma de Deus para Deus discipular os seus filhos. Porque através do casamento que Deus ele arrebenta comigo, por intermédio da minha esposa. É por intermédio do casamento que muitas vezes Deus usa a sua esposa para falar com você.
ou usa a sua vida para falar com a sua esposa, ou você entende que a sua mulher está sendo usada por Deus para te direcionar em alguma coisa. Então, quando a gente olha com esse olhar no casamento, com essa seriedade, né, do evangelho no casamento, ele é uma plataforma de Deus, né, não somente para nos lapidar, mas também para trazer sobre a nossa vida o apoio mútuo, para trazer uma ajuda a nós, né, como pessoa, para que até mesmo através de nós venhamos ajudarmos outro casal. Talvez o seu casamento esteja sendo uma plataforma de Deus para ajudar outro casal. Tem pessoas que estão se espelhando em você e você não sabe disso. Às vezes as pessoas admiram tanto o seu casamento, né, e falam, poxa, eu queria ter um casamento, e se espelham nas suas atitudes, homem, se espelham nas suas atitudes, mulher, e fica ali, né, e aí de repente, quando a pessoa no qual tem como modelo, aquela pessoa separa, as pessoas que estão olhando aquele casamento, ele fala, poxa vida, eu achava aquele casal tão perfeito, de repente acabou, e aí a pessoa acaba debandando também pela mesma ação. E muitas vezes, como a Vanessa falou aqui, os seus filhos estão olhando o casamento de vocês, estão tendo o casamento de vocês como modelo, e às vezes vocês não se dão conta, é só criança, é só adolescente. Gente, eles estão observando porque vocês observavam o casamento dos seus pais. Então, entenda que vocês também estão sendo observados. E quando eu falo gerar frutos, é exatamente para gerar testemunho, é para gerar uma ajuda, né? É para gerar ali um discipulado, para servir até mesmo a igreja. O casamento de vocês, quando eu falo servir a igreja, não é servir a instituição, mas servir a igreja invisível, servir o organismo. E às vezes Deus usa do seu casamento para que você possa fazer a obra dele, servindo a igreja, e até mesmo facilitando para você viver o seu chamado, irmão, por intermédio do casamento, vivendo o seu chamado. Eu digo isso porque talvez, se eu não estivesse casado, nem pastor eu seria. Talvez você que está aí, se você não estivesse casado, talvez nem na igreja você estaria. Às vezes Deus usou da ferramenta de um casamento para te trazer para Ele, para que você viva um propósito que ainda talvez você ainda não descobriu. E o casamento, ele promove sobre a nossa vida tudo isso, sabe? E viver isso com genuinidade, podemos dizermos assim, com sinceridade, é difícil, porque é muito fácil muitas vezes a gente vir na igreja todo fim de semana de mão dada. Casamento não é somente ouvir os finais de semana de mão dadas no culto, e durante a semana eu viver um distanciamento, eu viver ali como eu posso dizer, como dois estranhos, cada um na sua individualidade, no seu individualismo, no seu secreto. Da igreja eu venho de mão dada, bonitinho, durante a semana eu vou para o meu canto, minha mulher vai para o canto dela, ela paga as contas dela, eu pago as minhas, e ninguém sabe quanto um ganha, ninguém sabe o quanto faz com o dinheiro, e ninguém, né, cada um por si e Deus por nós. O casamento, ele é como a fé. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é, olha que bonitinho, vocês têm que falar assim na igreja, gente. A fé sem obra, ela é morta. E quando eu coloco o casamento como a fé, eu entendo que ele precisa de obras. O casamento precisa de obras, não somente de oração. A oração é importantíssima, não estou desmerecendo a oração ela é importante, mas o casamento precisa de obras, porque o casamento sem obras é morto, assim como a fé. Eu falo diante dessas obras, porque eu creio que casais têm chamados específicos. Todos nós, como casal, em casal, nós temos chamados específicos. Às vezes tem alguns casais que têm um chamado, vamos falarmos com o contexto de igreja, um chamado evangelístico. Eu observo isso como pastor hoje de igreja, né? Conversando e conhecendo vários casais, a gente vê que os casais, eles têm propósitos e chamados diferentes, que compõem um corpo. Tem casais que têm um chamado ali para discipular pessoas. Tem casais que têm um chamado na área social, de ajudar, desenvolver projetos e, né, debandar tudo aquilo ali que muitas vezes está vendo a responsabilidade dela. E aí a gente descobre que há chamados específicos para casais. É aquilo que eu estava falando, o propósito que muitas vezes nós ainda não descobrimos.
E às vezes a gente fica tentando descobrir de uma forma ou de um outro e tal, e não consegue, porque a gente não coloca na mão de Deus, e não olha para nós mesmos. Eu não olho para minha esposa para saber aquilo que ela é bom em fazer, ela não olha para mim para saber aquilo que eu sou bom em fazer, e a gente acaba não fazendo o chamado, porque a gente vive na nossa individualidade. E muitas vezes esse propósito pelo qual nós temos essa aptidão é justamente a causa pelo qual Deus uniu vocês. Talvez se vocês olharem, né, para o seu cônjuge, você vai ver que vocês têm uma coisa em comum, que vocês gostam de fazer, gostam de desenvolver, né? Eu percebo aqui na igreja que tem alguns casais que têm facilidade em fazer determinadas coisas, que outros casais não têm, né? Da mesma forma que outros casais têm facilidade em fazer outras coisas que esse casal não tem, ou seja, propósitos diferentes, mas tudo faz, tudo serve, tudo compõe para um grande envolvimento daquilo que Deus tem para fazer sobre todos. E às vezes há uma dificuldade de você descobrir qual é o propósito, qual é o chamado. Eu creio que há casais, que todos os casais eles carregam chamados específicos. E é justamente quando eu descubro esse propósito, eu entendo que o casamento ele é a base, podemos dizermos assim, para servir com estabilidade e força, o chamado que Deus tem para com a nossa vida. Como eu falei, o chamado que eu tenho, o casamento está sendo uma base para que eu desenvolva o meu pastoreio. O ministério que você carrega, o seu casamento está sendo como base para você desenvolver o ministério que Deus confiou em tuas mãos. Talvez Deus une duas pessoas que façam uma obra, um prega e outro não. Mas há um propósito, por isso que a gente precisa entender. Talvez a pessoa não pregue, mas a pessoa canta. Eu louvo a Deus porque eu, a Jana, a gente prega e canta, né, Jana? Eu escuto você cantando em casa. Eu oro, Senhor, abençoa a Jana na palavra. Levanta essa mulher em unção e graça para... Diga-se de passagem, né? O Kleber cantou muito aqui quinta-feira, não, gente? Ó, a Paula ficou triste. Eu cheguei e falei para a Paula ontem, mas era brincadeira, tá, Paula? Vou compartilhar aqui. Falei, nossa, Paula, é você que atrapalhava o Kleber, Paula do céu. Mas eu estou falando isso, não, né? Para falar da Paula, mas para falar que a bênção que o Kleber foi na quinta-feira, cantando aquela canção. Eles vivem, né? Eles são tão fã do Alice e Neide, que a Alice e Neide se separaram e eles se separaram para cantar também. Mas eles têm, a gente vê, né? O amor que eles têm pela obra e aquilo que eles desenvolvem. A gente percebe o chamado que eles têm, e isso muitas vezes, porque promove essa força e essa estabilidade para vocês desenvolver o ministério, é justamente o casamento, é o apoio mútuo que vocês têm um com o outro. Aí eu fico pensando, poxa, eu estou falando do propósito do casamento, mas há um propósito no casamento. E aí eu pergunto, qual é o nosso papel dentro do casamento? Qual é o seu papel, mulher, dentro do casamento, homem dentro do casamento? E como que eu posso cumprir essa missão enquanto eu estou casado? Porque, gente, eu falo isso porque é uma rotina todo dia. Pense, você cumprir o seu papel dentro do casamento e cumprir a missão que Deus te deu. Só que a sua rotina, todos os dias, você precisa lidar com muitos afazeres. E conciliar é difícil. Às vezes, você precisa lidar com a rotina do perdão, sabe, um para com o outro. Eu não falo das coisas graves que é feita no dia a dia, o que acontece, mas as coisas corriqueiras. Pô, você pediu para o marido passar no mercado pegar um negócio, ele esqueceu. Aí ele chega na casa, fica carrancudo com ele o resto da noite. É só comprar o negócio, calma, gente, amanhã está no mercado, né? Não estamos no racionamento de comida. E às vezes a gente tem que lidar com essa rotina de pequenos perdão, podemos dizermos assim. Há uma rotina que a gente vive no dia a dia, né? Há uma rotina de auto se cobrar, e a cobrança um ao outro também em relação ao companheirismo, né? Poxa, preciso da responsabilidade do ministério a dois, que muitas vezes a gente vive. Então existem muitas coisas rotineiras que abrangem o casamento, principalmente para a mulher, casa, criança, trabalho fora, aí a rotina do companheirismo, existem muitas coisas. A gente fica pensando, como que eu posso ali, qual que é o meu papel dentro do casamento, e como que eu posso servir a Deus com tudo isso acontecendo, com esses desafios do dia a dia. Sabe como que eu vivo isso? É justamente no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 22, para nós concluirmos o capítulo 5 de Efésios. E agora que eu vou começar a pregar. Brincadeira, gente, só vou ler o versículo. Quem está com fome? Está com sede? Tem água ali, Edson, pode beber. É para eu ler?
Se vocês quiserem acompanhar nos celulares aí, capítulo 5, no versículo 22, diz assim, olha, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu... Vai lá, homens, fala forte. Mulheres, sujeitem-se cada um aos seus... Nossa, a mulherada ri da cara de vocês. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu... Oh, glória. Como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, maridos, amem cada um a sua mulherada. Apolo. Vou pegar água para lá. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou semelhante, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuidando, como também Cristo faz a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Mas, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Uau! Tem uma outra versão que fala, trata o seu marido com, quem está com a Bíblia aberta aí? Reverência, né? Reverência. Glória a Deus. Olha lá. É um versículo ruim de você... Porque começa ali no versículo 22, dizendo bem assim, mulher, sujeite-se aos seus maridos. O nosso papel dentro do casamento, falando da mulher, sujeitem-se ao vosso marido. Olha, vou fazer uma pergunta aqui. Será que existe mulher submissa nos dias de hoje? Homem, será que existe? Olha. Será que existe mulher submissa? E esse assunto ele pode se tornar uma bomba atômica se ele não for muito bem compreendido, né? Se ele não for, ou se ele for mal compreendido. O Vinícius ali está pedindo perdão, porque quando a gente olha para a Bíblia, essa ideia do homem provedor e da mulher submissa, né? Quando é distorcida, ela pode trazer um problema dentro do casamento, principalmente quando um ganha mais do que o outro, salário, ou quando não tem dinheiro nenhum, né? Quando não tem uma maturidade, muitas vezes no casamento, e tem essa questão dentro do casamento, e não é essa maturidade, e esses valores são distorcidos, não invertidos, mas são distorcidos. E às vezes a mulher, poxa, eu estou provendo a casa, então o meu marido que seja submisso a mim. E aí o cara se submete à mulher, ou vice-versa, e aí as coisas acontecem, porque há uma diferença, e a discussão se torna uma discussão acalorada, porque os princípios daquilo que a palavra nos ensina, ele acaba sendo distorcido. Agora a gente precisa entender, dentro do contexto bíblico principalmente, o que é a submissão. Porque a submissão ela é uma palavra, muitas vezes, né? Eu creio que aqui não, mas pela maioria das mulheres, quando se falam sobre a submissão da mulher ao homem, é uma palavra odiada pela maioria das mulheres, e com razão, porque por causa do sentido literal que a palavra fala. Submissão é submeter-se, tornar dependente e obediente. Parece que é algo negativo ali.
Agora, mulheres, uma perguntinha para vocês: qual mulher em sã consciência quer ser capacho do marido? Diga amém. Ninguém, né? Nenhuma mulher em sã consciência quer ser capacho do marido. Sabe, por isso que a gente precisa entender o contexto de submissão. O que é submissão? Submissão, a gente sabe que a maioria das palavras, como a maioria das palavras que vêm do latim, ela tem um significado literal de uma ação de ceder, de submeter-se, de se colocar ao controle de alguém. Ou seja, em qualquer idioma do mundo, ela traz essa carga de obediência, traz essa carga de dependência. Só que quando nós olhamos para os termos originais da Bíblia, esta palavra no original, ali nas palavras gregas que traduzem submissão, ela tem um significado mais amplo do que simplesmente o que o significado na língua portuguesa ela quer dizer. Vocês lembram quando eu preguei aqui uma vez e falei sobre duas palavras gregas, rema e logos? Quem lembra? Amém? São duas palavras diferentes, que depende do contexto, quer dizer alguma coisa. Quando Jesus, em Mateus 4,4, Jesus ele dá aquela resposta para o diabo, dizendo: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Traduzindo, usando o termo original, seria bem assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a rema de Deus. João capítulo 1, no versículo 1, quando João escreve: olha, no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. No original, no princípio, aquele que era o Logos estava com Deus e era Deus. Duas palavras diferentes dentro da língua grega, que traduzido de uma forma de simplificar toda a questão, porque senão teria que escrever várias páginas só para explicar o versículo. Então eles fizeram uma simplificada e traduziram o rema por palavra e traduziram o Logos por palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca de Deus. No princípio, aquele que era o Logos, ou seja, palavra e palavra. Eu digo isso porque, dependendo do contexto, quer dizer uma coisa específica. Por exemplo, quando eu recebo uma palavra de Deus, eu recebo o rema. Quando eu compartilho com vocês, esse rema se torna Logos. Só que quando vocês recebem um Logos, dentro desse Logos vocês podem receber o rema, que é uma palavra específica para um momento certo, para um momento único, para um momento propício, e nada mais do que isso. Então, quando há essa tradução do rema e Logos para a tradução da língua portuguesa, ela justamente é traduzida como palavra simplesmente. Só que quando você estuda com mais abrangência, você acaba estudando e entendendo o significado específico para cada um. Agora, quando a gente olha a palavra submissão e leva para o original grego, pensa, o pastor está falando grego, né? Eu quero que vocês dêem um Google depois e pesquisem para vocês verem que eu não estou falando besteira. Submissão, ela é traduzida para o grego como uma palavra hipotasso, que ela tem um significado muito mais abrangente do que esse que nós entendemos dentro da nossa língua como submissão. A palavra hipotássimo, que significa ali se submeter voluntariamente. O hipotássimo, que significa colocar-se sob autoridade com respeito e cooperação e com amor. Sabe, não significa submissão ali que a mulher é inferior ao marido. Não significa ali que você deve obedecer o seu marido de uma forma cega. Não. Se o seu marido estiver fazendo algo errado e que não está de acordo com aquilo que a palavra estabelece, com o princípio de um casamento cristão, você pode questionar. Você não está sendo insubmissa por isso, porque a submissão, o hipotássio da Bíblia é muito mais do que simplesmente o nosso entendimento de submissão na língua portuguesa. Ali a Bíblia ela vai dizer que não significa que você vai perder a sua identidade, mulher, se você se submeter ao seu marido, muito mesmo vai se tornar escravo, ou se submeter a uma escravidão emocional, ou uma escravidão até mesmo espiritual. Não. Porque a palavra submissão no original não quer dizer ceder-se ou submeter-se ou colocar no controle de alguém involuntariamente. Mas é muito pelo contrário, é como quando você escolhe o seu marido, você escolhe ser companheiro, quando você escolhe amar, quando você escolhe, como eu falei aqui, cooperar-se, colocar-se sobre a autoridade dele com respeito, isso é submissão. Agora, como que eu sei o significado do hipotássio, Como que eu sei o significado do que quer dizer? Depende do contexto. Depende muito do contexto. Tem uma palavra na nossa língua portuguesa, que é manga. Eu posso falar bem assim: poxa, aquela manga estava docinha. Essa manga está muito grande.
Edson, precisa trocar a manga de eixo do meu carro. É uma palavra que, dependendo do contexto, ela tem vários significados. Imagine traduzir para uma outra língua e colocar a palavra manga, sem explicar o contexto. Geralmente a palavra é substituída para trazer uma clareza, mas não pode colocar simplesmente manga, porque tem que variar do contexto. Porque manga pode ser uma fruta, pode ser a manga da camiseta, pode ser a peça do carro, entre outras coisas. Então por isso que eu preciso entender o contexto, entender e estudar com profundidade, para que a gente não venha cair no erro de muitas vezes forçar a interpretação do texto e falar: mulher, você tem que me obedecer, você tem que ser submissa a mim, porque a Bíblia diz que tudo que eu falar você tem que acatar. Não, cara, você não está sendo marido desse jeito. A Bíblia não fala desse jeito. Porque quando a gente vê no Novo Testamento a palavra hipotácio mesmo, hipotácio, ela aparece como um ato voluntário no Novo Testamento. Quando a Bíblia fala sobre nós se submetermos a Deus, está falando sobre isso, o voluntariado que você tem de amar e obedecer a Deus. Deus, Ele não te impõe nada, Cristo não te impõe nada. Você tem que se voluntariar a se submeter ao que Ele quer para você. E é justamente isso que é quando o hipotácio é aplicado no Novo Testamento como submissão. É justamente isso, é eu num ato voluntário, num ato feito por amor e fé. Mulher, quando você se submete ao seu marido, é um ato feito por amor e fé, um voluntariado, e não é por obrigação. Agora eu digo para você que nenhum marido em sã consciência, meu irmão, quer que a sua mulher seja um capacho dele. Nenhum marido quer isso, posso dizer com certeza para você. E quando a gente olha para a Bíblia ela vai falar justamente de um relacionamento entre duas pessoas, caminhando juntos, lado a lado, como uma ajuda mútua. A Bíblia não fala que um é maior que o outro, não, ela fala para estar ali caminhando lado a lado. Portanto, a submissão bíblica, na sua essência, ela tem a ver mais com humildade, tem a ver com cumplicidade, com confiança e com a liderança do seu marido. Então, quando você tem no seu marido uma confiança, quando você tem uma cumplicidade, uma humildade e confia na liderança dele, isso é submissão. É isso que Paulo ele escreve. Isso quando ele exerce uma verdadeira liderança cristã, que protege e que cuida. Aí sim, não é sobre mandar e obedecer, mas é uma via de mão dupla, sabe? De confiar e cooperar, sabe? É de sujeitar e apoiar a liderança espiritual do marido com respeito e caminhar nessa unidade, né? E confiar justamente que Deus age por meio de uma estrutura que Ele criou, e essa estrutura é justamente o casamento. Então Efésios 5 aqui não é sobre o controle sobre a mulher, mas fala sobre amor e de uma missão mútua. Então a submissão, mulher, que você precisa ter no seu marido, não é a questão da forma com que ele impõe as coisas a você. Porque no versículo anterior, no versículo 21, Paulo ele escreve bem assim: olha, que vocês submetam uns aos outros por amor a Cristo. Espera aí. Então quando é para mim me submeter ao meu irmão por amor a Cristo, tudo bem. Mas aí quando é para a mulher é um fardo pesado. Está falando do hipotácio, a mesma coisa. Então quando eu falo em submissão, quando eu falo me submeter um ao outro, e não há uma distinção entre minha esposa, eu como esposo dela, ela me submete a mim, mas ela como irmã a Cristo, eu me submeto a ela. Porque a Bíblia fala, olha, você precisa submeter uns aos outros por amor a Cristo. Às vezes a irmã, é muito fácil a irmã se submeter à liderança, né, a liderança do grupo, a liderança da igreja, a liderança a outras irmãs, a outros irmãos, e aí quando chega diante do marido, aí tem dificuldade de submeter, mas se submete cumprindo a palavra. Agora da mesma forma o homem, há uma necessidade de eu se submeter também à sua mulher, não no contexto de marido e mulher, mas no contexto de uma irmã de fé também, porque a Bíblia fala isso. Se ela pede para que eu me submeta ao próximo por amor a Cristo, eu preciso me submeter também a ela. Isso é submissão. Está vendo que não é uma coisa que é imposta, uma imposição, uma autoridade ali descabida, que muitas vezes as pessoas vivem achando que a mulher precisa se submeter de uma forma cega. Não, não é isso. A Bíblia não fala sobre isso, é uma via de mão dupla. Sabe, sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Ou seja, o marido e a esposa, eles são chamados para viver uma submissão mútua em amor, e cada um cumprindo o seu papel, aonde tem Cristo como, o centro de tudo, principalmente do seu casamento. Agora, mulher, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica, para que assim vocês não se constrangem. Você consegue ser parceira
e confiar no seu cônjuge? Se a resposta for sim, você consegue ser parceira e confiar no seu marido? Se a resposta for sim, você está vivendo uma submissão bíblica, daquilo que a palavra diz, uma submissão verdadeira dentro do contexto bíblico. É difícil se submeter? É simples, é fácil. No versículo 23, quando fala que o marido ele é o cabeça da mulher, ser o cabeça não significa ser o chefe autoritário, não significa ser o dominador. Quando Paulo ele compara o ser cabeça com a liderança de Cristo sobre a igreja, ele fala que o marido deve ser um líder como Jesus ele é para a igreja. Quando fala que o homem deve ser o cabeça da mulher, como Cristo é da igreja, ele fala que você tem que ser o cara que protege a mulher, tem que ser o cara que cuida da mulher, porque Cristo faz isso pela igreja, e se necessário dar a vida pela sua mulher, como um amor sacrificial. Ser o cabeça não é o autoritarismo, é muito pelo contrário, é o cuidado. Quando Paulo fala em ser o cabeça, ele está falando assim como Cristo a gente olha para a figura de Cristo e vê como ele trata a igreja dele. É exatamente isso que Paulo escreve, que nós devemos sermos para as nossas esposas. Porque nós maridos, você homem que está aqui, você é chamado para liderar com amor, com responsabilidade e com serviço. Se você não está liderando a sua casa com responsabilidade, com amor e com serviço, você não está sendo marido segundo a Bíblia, segundo aquilo que Deus tem para o homem, dentro de um conceito de um casamento cristão. Então homem, entenda que não é uma imposição aquilo que você fala para sua esposa, sabe? E a esposa é chamada para respeitar a liderança do marido, como uma parceria e confiança, sabe? É uma missão mútua, não uma hierarquia de que o homem é maior, de que o homem é menor, não. Mas é uma via de relacionamento. Embora a gente sabe que muitas vezes tem questões dentro do casamento, que a mulher ela governa, e o homem não, ou vice-versa. A Bíblia fala, por exemplo, que a mulher ela governa a casa. E às vezes o cara vai querer se intrometer nas coisas do lar. A Bíblia fala que o homem é o provedor da casa. E às vezes um quer ultrapassar o limite das atribuições uns dos outros. E aí acaba distorcendo algumas situações. Não que não tenha que haver diálogo, precisa ter diálogo. Pô, se a mulher governa a casa, o homem precisa ter um diálogo com a mulher. Assim, se a mulher, né, por exemplo, a mulher governa, administra casas ali, vamos supor, as compras, aí está precisando de alguma coisa, às vezes o homem não sabe que precisa comprar e a mulher não fala também, os dois não se conversam, aí fica uma semana sem leite na casa, sem feijão, por falta de diálogo, por falta de prioridade. Pô, a mulher tem que saber, pô, Eliseu, está vencendo a conta de luz, está vencendo, tem que pagar o telefone, cortaram a minha internet, eu não consigo trabalhar, né? Eliseu, não tem pó, não tem açúcar. Eu falei, se você falasse, eu tinha comprado. Vamos tomar chá. Ela falou, você não comprou. Eu falei, desculpa amor, vamos fazer chá. Chegou visita, né? Uma vez chegou visita em casa, à noite não tinha arroz. Acabou o pó. Depois eu vou. O nosso termômetro de compra é o café, gente. Acabou o pó, tem que ir para o mercado. Uma vez acabou o arroz em casa, nós recebemos uma visita. Chegou uma visita em casa à tarde. Vamos tomar um café. Não tinha pó, cara. Que vergonha. Não passa aquela sensação de que está passando necessidade. Não tem um pó para fazer café. Não tinha açúcar. Não tinha açúcar. Quem que veio em casa? O Oséias, pastor Oséias. Ele quase fez uma doação, uma oferta para mim em casa. Eu falei, Oséias, não é isso que você está pensando não, cara, é preguiça mesmo. Sumiu, não veio mais. Não tem café na casa. É coisa que a gente aprende. E às vezes a mulher ela tem mais ciência daquilo que falta na casa, não, e não há diálogo, né? Não há uma conversa. Então cada um geralmente tem as suas atribuições dentro do casamento. Mas tanto o homem quanto a mulher, assim podemos dizermos que mesmo tendo funções diferentes diante de Deus, eles são ou têm o mesmo valor. Mulher, você não tem menos valor que o seu marido. E homem, você não tem mais valor que a sua mulher diante de Deus. Aliás,
vocês dois têm o mesmo valor porque vocês são uma pessoa diante de Deus. Como nós lemos aqui no final, olha, deixar o homem a sua mulher e unir-se-á, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então não há uma diferença de quem é maior, de quem é menor diante de Deus, tem os mesmos valores. Agora quando chega no versículo 25 que fala, maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Mulherada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o homem deve morrer pela sua esposa? Estão com medo de responder, né? Nós acabamos de ler na Bíblia, né, Rosana? É? A Rosana, sim. Eu achei que eu ia esperar um sim unânime aqui. Sim! Ó, marido, tome cuidado que vocês comem. Hã? Não, por isso que estou aqui pregando, brincadeira, gente. Mas peça autópsia, viu? Caso. Aí a gente fica pensando, a gente vê o contexto e fala, mas será que eu preciso morrer pela minha esposa? Claro que não, né? Paulo ele não está pedindo para que você seja um mártir de novela mexicana, cadê o Vinícius? Ou de novela turca, ou de dorama, a ponto que essa mulher fala para você, pula desse penhasco aí, você vai lá e pula. Não, não é isso que Paulo está falando, de morrer pela esposa. Assim como o hipotássimo tem uma explicação, o submissa tem uma explicação, o morrer pela mulher também tem uma explicação, né? Paulo ele usa em várias passagens da Bíblia hipérboles, que é um exagero que ele fala, a ponto de que nós possamos entendermos o esquema um pouco, de como é. Quando ele escreve, por exemplo, a carta, pensei que tinha caído R$20 da Bíblia, eu falei, glória. Quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 12, que ele fala do amor, é um versículo bastante conhecido, ele diz bem assim, olha, ainda, vou ler só um aleatório, ainda que eu tenha o dom de profecia e fale todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha muita fé a ponto de mover montanhas, se não tiver amor, de nada valeria. É uma hipérbole. Ninguém é capaz de ter todo o conhecimento, somente Deus. Para que eu ia mover montanha se não houvesse o propósito? Porque todo o propósito da cura, toda a manifestação do dom acontece para um propósito específico. Então ele usa de um exagero para mostrar que o amor é importante, tem uma grande importância. Quando Jesus ele fala bem assim, se a tua mão te faz pecar, corta a sua mão, porque é melhor ir para o céu sem mão do que ir com as duas mãos. Claro que Jesus ele não está falando de automutilação. O que Jesus está querendo dizer é que você deve ir na raiz do pecado. É um exemplo para ele mostrar para nós, né? Principalmente para o homem, porque o homem é meio devagar para entender algumas coisas. Então ele fala disso, olha, você tem que morrer pela sua esposa. Mas quando ele fala isso, meu irmão, morrer pela sua esposa, morrer pela Carla, Bruno, é você amar tanto ela, de você entender que a vida dela é mais importante do que a sua. Isso é morrer pela sua esposa. Morrer pela sua esposa é você entender que você precisa abrir mão do seu próprio eu. É você abrir mão do seu próprio eu, Vinícius, pela Cris. Isso é morrer pela sua esposa. É um amor sacrificial, onde eu não vivo para mim, eu vivo para ela. A ponto de eu estar vivo, mas morto para ela, né? Morrendo para ela, no sentido de fazer tudo por ela e ter ela como a mulher mais importante da minha vida. É você viver para ela todo dia. Sabe, é você viver pela sua esposa todo dia, né? E amar a sua esposa com toda a sua força. Sabe, o Edson, a Cris ela não quer um herói. Ela não quer um herói. Mulher, olha para o seu esposo agora, não olhe para mim. Se vocês concordarem comigo, vocês falem é mesmo, olhando para ele. A sua esposa não quer um herói. A sua esposa, ela quer um marido presente. Ela quer um marido que respeite as ideias dela, mesmo você não concordando com as ideias dela. A sua mulher, ela quer um homem que dê segurança a ela. A sua mulher, ela quer um homem que dê um abraço apertado quando ela estiver mal. Amém, irmãs? É isso ou não? A sua mulher, ela quer um homem que proteja ela dos abacaxis do dia a dia. Amém ou não, irmãs? Você acha que ela quer um herói? Ela quer um cara presente que faça tudo isso para ela. Isso é morrer. Morrer por ela é mais sobre eu matar as pequenas coisas que deixa ela triste. É sobre isso que é o morrer por ela, sabe? É lavar uma louça sem fazer drama, gente.
É lembrar daquilo que ela pediu para você fazer alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e você não fez. E eu estou falando isso porque eu me enquadro nisso, irmãos. Eu preciso. Nossa, porque o morrer que o Paulo fala é justamente isso, cara. É eu cuidar dela, com todas as minhas forças. É você cuidar da sua esposa, é você dar um abraço apertado, é você proteger, é você estar com ela, é você viver a sua vida em prol dela. Isso é morrer, e é isso que Paulo fala. Porque se você morrer, meu irmão, quem que vai cuidar dela? Ricardo. Não tem Ricardo aqui, né? Ainda bem, Senhor. Ricardão. Não, você precisa estar bem vivinho para cuidar da sua esposa, para dar proteção para sua esposa, para dar segurança. Isso é morrer, é viver em benefício dela. O morrer, meu irmão, é matar essas pequenas coisinhas. É isso que Paulo fala. Muitas vezes, meu irmão, a morte do nosso orgulho. Porque o homem é um bicho orgulhoso também. É entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo, né? Que você não tenha razão sempre. Às vezes você precisa ceder também. Isso é o morrer. Isso é o morrer, cara. É você aguentar ali, ó, quietinho ali, ó. É, gente. Morrer por ela, Wagner, é escolher ela todo santo dia, mano. Mesmo ela brigando com você no dia do casamento, cara. Olhe para ela, fala assim: é mesmo, amor. Fala, vai lá, Sibeli. É a morte que mais vale a pena morrer, justamente é a morte do nosso egoísmo, homens. Porque às vezes nós somos egoístas. Quando nós escolhemos vivermos para nossas esposas, nós temos que matarmos o nosso egoísmo. Quando a Bíblia fala em dar a minha vida pela minha esposa, é isso que fala. É eu viver em prol da vida dela. E isso é difícil, gente. Porque na teoria parece fácil. Na teoria é lindo, Rosana. É muito bonito demais, mas a gente sabe que na prática as coisas são diferentes. É lindo você ouvir: o que Deus uniu, o homem não separa. Oh. Mas quando as portas do quarto se fecham, as portas das casas se fecham, dentro de cada lar as coisas podem ser bem feias. Não é lindo nem bonito, não. E às vezes, homens, só recitar versículo não lava louça. Só conhecer a palavra não paga aluguel. Só citar salmos não resolve aquela DR, né? Aquela discussão de relacionamento. Que a gente espiritualiza demais algumas coisas que são, né, horizontais. Às vezes você até começou a ter uma DR com seu esposo, né? Uma discussão de relacionamento ali, conversando e tal. De repente a discussão se tornou acalorada, né? E você entrou ali aí vocês pararam de discutir. E não resolveram muitas vezes a questão que precisava ser resolvida. O mal entendido que houve muitas vezes, vocês deixam para lá e vocês vão orar para que Deus resolva. Irmão, Deus não vai resolver, gente. É vocês que tem que trocar uma ideia com a mulher de vocês. É você, mulher, que tem que chamar o seu marido para conversar ali. Sabe, a fé é importante. A fé que nós temos, que nós carregamos, ela é importante. E um casal que compartilha esses mesmos valores espirituais se torna um casal forte. Mas achar que a Bíblia debaixo do braço, meu irmão, ou aberta no Salmo 91, vai resolver os problemas do seu casamento? Não vai. Não vai. Tem coisas que é para você fazer. Se você pensa dessa forma, tipo você achar que uma receita de bolo vai fazer com que o bolo saia perfeito. Não vai, meu irmão. Tem coisa que é a prática ali, ó. Não pode faltar diálogo. E mulheres, eu faço um apelo para vocês, porque homem, às vezes, tirando o neto, né? Mas homem é ruim de conversa, cara. Tem mais algum homem que fala assim? O Edson tem cara que fala, ele fala budão. Ó, o neto está vendendo o curso, depois vocês entram em contato com ele, tá, gente? Coach das conversas. Vai fazer encontro de homens, o neto vai dar uma palestra para nós aqui. Mas homem é ruim de diálogo. Eu falei: o que é, neto? Ah, o neto vai cobrar caro, aqui tem bagagem, né? Ele estava perguntando sobre as discussões
né, os lugares inusitados em que vocês discutiram, todo mundo ficou pensando, mas em que nível de discussão? Assim, qual lugar? O neto falou, só teve uma vez. Caramba, desde esse dia a Sabrina nunca mais falou. Mas é ruim, cara. Homem é ruim de diálogo, irmãs. E às vezes vocês têm que ir comendo pela beirada ali, e arrancando alguma coisinha, conversando, né? Da mesma forma que no casamento tem que haver diálogo, tem que haver paciência. Então, mulheres, às vezes você vai exigir um pouquinho de paciência para você arrancar alguma coisa do marido seu. Né, Vanessa? Maurício tem cara que fala, Vanessa. Ele chegou aqui, eu só estou aqui porque a Vanessa falou para eu estar aqui. Foi incumbido dessa missão, usou até o vernáculo da língua portuguesa para falar. Não, você vai falar, é incumbido, Maurício. Tá bom. Mas o casamento é isso, vai envolver diálogo, e justamente no diálogo que vai envolver paciência. E as mulheres vão ter que ter paciência, às vezes com o marido, né? Chega num dia, conversa um pouco, arranca alguma coisa. Não queira chegar com o pé de cabra, arrancar tudo, ele não vai sair. O cara vai se fechar ainda mais, aí o negócio vai ficar enrolado, gente. Claro que isso aqui não é uma regra, mas é uma forma de vocês tentarem desenvolver o diálogo, uma forma de vocês desenvolver a paciência, o perdão. Você esqueceu de comprar o pó, meu irmão? Calma, não é o fim do mundo, né? Qual que é o pó ruim, Jana? Pelé é ruim? Caboclo? Hã? Qual que é o nome? Perdoa o seu marido. Paulista é brabo mesmo, gente. Perdoa o seu marido se ele chegar com um paulista ali, gente. Calma, né? Você comprou pó errado, amor. Você passa a pegar no mercado outro amanhã, pronto. Você comprou esse pó aqui, você sabe que esse pó não presta, é ruim, o que você vai fazer com esse pó aqui agora? Dá para a Ana levar para o sítio para espantar pernilongo, gente. A Ana ensinou nós que pó queimado espanta pernilongo. Né? Estava ostentando, pó para nós, chefe, eu queimo para espantar pernilongo. Né? Mas eu falo assim, por causa do perdão, porque são as pequenas coisas, os pequenos gafes que a gente comete, né? No casamento, que às vezes a gente leva como algo imperdoável. Calma, chegou na sua casa, às vezes, né? Não tem um almoço, não tem janta, não tem um café. Procura saber o que aconteceu. Nossa, não tem almoço não, você não lavou aquela roupa minha. Mas às vezes pode ter caído atrás da máquina, né? Não estou achando aquela meia, cadê aquela meia? Está explicando. Você fala bem assim, abra a máquina de roupa, que lá deve ter um buraco negro que fala que só entra na máquina e não sai mais aquelas meias, né? É só em casa ou que só fica um pé de meia em casa? A gente chega numa altura da vida da gente, né, homens, que a gente nem liga mais, né? Você já viu aquele vídeo do cara botando a camisa? O Whindersson, né? Quando chega na idade, né? Novinho, tá botando certinho. Tá. Aí você tá botando, chega no último, vê que ficou assim. Ele olha, é assim mesmo. Mas não tem a roupa, não tem a meia, não lavou a roupa. Irmão, procura saber o que aconteceu. Né? Procura conversar. Né? Porque às vezes a esposa pode ter esquecido. Sabe? E às vezes você acaba ferindo, desencadeia ali, acaba se tornando. Também. Vai lá. Faz uma amizade. Oi, máquina. A gente não comprou uma máquina que eu não consigo mexer com a máquina. Eu juro. Tem uns vídeos na internet. Chamou o Google na China, colocou, sabe, a mulher coloca até o que não tem nada a ver com a briga, coloca no meio É isso aí, gente. Vamos aprender a mexer na máquina, então. Que as mulheres falam, eu lavei um montão de roupa. Aí você chega lá, a máquina. Mas é entender, sabe? É entender o contexto, e muitas vezes a gente precisa trabalhar o perdão.
A gente sabe que há muitos casais que passam por problemas. Casais que são tementes a Deus, que passam por problemas com dinheiro. Casais que são tementes a Deus, que passam por problemas com criação de filho. Que são tementes a Deus, que passam com problema com a sogra. Que passam com problema no dia a dia. E muitas vezes as pessoas elas fazem vista grossa a tudo isso. A todos esses problemas. Sabe por quê? Porque acham que a santidade e a justiça precisa só ficar nos cultos. Quando está na igreja. E aí muitas vezes em casa é uma guerra. Porque na igreja é bonito. E o que eu quero dizer para você é que às vezes Deus ele não vai consertar o seu casamento, irmão. Está pedindo para que Deus conserte o seu casamento. Mas Deus ele não vai consertar seu casamento sem primeiro consertar você. Porque a partir do momento que ele conserta você, aí Deus restaura casamentos. Mas do contrário, Deus ele não restaura casamentos. E a religião, ou a nossa fé que nós seguimos, ela não segura casamentos. A religião não segura casamentos. Deus muitas vezes não vai consertar o seu casamento. Ele é um guia poderoso, ele é um guia que te ajuda nos momentos difíceis. Então Deus é excepcional em tudo, mas nos relacionamentos, no casamento, precisa de um esforço mútuo, um para com o outro, sabe? E às vezes Deus ele não vai intervir naquilo que você precisa buscar, que é um bom diálogo com a sua mulher, é um bom diálogo com a sua esposa, bom diálogo, muito sexo, tá louco, gente? Só eu animado. Principalmente equidade, porque você tem que entender que a sua esposa é diferente do seu, e você muitas vezes é diferente da sua esposa. Então há necessidade de ter essa equidade, porque nós somos humanos, crentes ou não, gente. Nós somos pessoas, como eu posso dizer, imperfeitas, tentando amar, né, uma outra pessoa que é totalmente diferente da gente. Isso é humanidade. E muitas vezes o que a gente vive, ou o que a gente vê por aí, que é a traição, que é até mesmo o divórcio. Irmão, não que eu queira passar pano, mas é uma verdade. A traição e o divórcio nunca é uma falta de caráter. Pode ter coisas muito mais enraizadas do que isso. Às vezes a pessoa fala, é falta de caráter. Não. Tem que entender todo o contexto, tem que conhecer todo o contexto. E nessa noite, eu queria compartilhar experiências com vocês aqui nessa noite. Não experiências que eu vivi e não experiências que eu ouvi, mas experiências que vocês mesmos viveram. Você virar para Carla e perguntar, Carla, Deus restaura casamento? Restaura pessoas. Deus restaura pessoas. Porque pessoas restauradas, meu irmão, saram tudo que estão à sua volta, inclusive o casamento. O casamento ele pode ser um presente de Deus, mas só a sua fé não vai manter o casamento. Nós queríamos, compartilharmos um pouco a história, porque a maioria do que está aqui conhece. Pode vir aqui, quer que eu puxe a cadeira para sentar aqui, ó? Vocês querem ficar sentados ou estão nervosos? Sabrina Neto, esse casal que Deus nos presenteou também nessa igreja, para essa igreja e para nós, também tem algo a compartilhar conosco nessa noite. Eu estou feliz por vocês estarem falando. Gente, a salva de palmas esse casal, corajoso, chegando. Paz, irmãos. Paz, irmãos. Eu quase tive que bater nele para ele vir, mas tá tudo certo agora, né, bem? Glória. Bom, gente, esse ano nós completamos 16 anos de casamento. Ele praticamente me pegou para criar. Tinha acabado de completar 19 anos quando nós nos conhecemos. Foi tudo muito rápido também. E em 1 ano e 1 mês nós nos conhecemos, nós casamos e eu tive a Antonella. Então foi tudo muito rápido. E assim como o Bruno, eu também não vim de uma família que abraça, que diz eu te amo. Nós nos demonstrávamos, de outra forma, mas sem esse contato.
E o Neto pegou muito no meu pé, né, meu bem, em relação a isso. Eu não era de abraçar, eu não era de beijar, eu não era de dizer eu te amo. Eu era uma pessoa bem seca, assim, né? E isso nós fomos trabalhando, muita paciência. Tá dando tudo certo. E agora um pouco a gente vendo aqui o pastor pregando, eu falei assim, credo, tô me sentindo um pouco homem dessa relação. Porque algumas coisas eu serviu mais para mim do que para ele. E tem coisas que eu fui filha caçula, então eu sou filha caçula, então eu acho que eu sou muito mimada em algumas coisas assim. E eu tive que amadurecer junto, conforme o nosso casamento amadurecia, né? E tem coisas que eu deixava a desejar mesmo como mulher em questão de cuidar da casa. Eu fiquei 13 anos em casa sem trabalhar fora. Graças a Deus ele me proporcionou isso. Não achava ruim. Quero que chegue minha vez. Brincadeira. Ele quer ser o esposo troféu agora. E o Neto, ele sempre foi uma pessoa mais reservada, mas ele me trazia para a realidade, que é ser uma pessoa madura, vamos dizer assim, porque eu era muito infantil, né, meu bem? Era inexperiente, exatamente, essa é a palavra correta. E nós sofremos bastante, gente. Pode não parecer, mas já fizemos um rebuliço no nosso casamento por conta do álcool. Nós abrimos muitas portas que não deviam ter sido abertas dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. E quando o pastor mandou mensagem para mim, eu comecei a fazer uma reflexão de onde Deus nos tirou e onde nós estamos agora. Então, gente, o que a Sabrina quer dizer é o seguinte: a gente se envolveu com muita coisa errada, caminhos que não eram de Deus, né? E graças a Ele nos trouxe de volta para o caminho dele, né? Ele deixou a gente tornar um caminho errado, a gente enxergar que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E isso durou alguns anos, né? Até a gente cair, Deus nos mostrar o verdadeiro caminho, e aí a gente conseguiu retornar para a igreja, né? E aos poucos a gente foi crescendo e melhorando novamente, chegar hoje, né, amor? Na verdade, no meu caso, nem me trazer de volta, né, para a igreja, porque A Sabrina, ela não tinha envolvimento religioso com Deus, né? tinha intimidade nenhuma. Isso. Eu era uma pessoa que rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, deitada já. Para ela estava E eu já estava feita a minha oração. E Deus nos mostrou que mesmo Ele não sendo a prioridade na nossa vida abertamente, do jeito que é agora, Ele sempre esteve conosco. Nós Sempre. éramos prioridade para Ele. Sempre esteve conosco em todos os instantes. Nós tivemos muitos livramentos, né? Muitos livramentos. E nós já recebemos tantos recados que Deus tem um propósito na nossa vida e que nós devemos seguir firmes e corajosos. E é difícil, né, gente? Esse mês faz 4 anos que eu não bebo. E
Durante a pandemia, o álcool ele se fez presente diariamente na minha casa. Já passou. Deus já me libertou. Amém. Nos libertou. Nos libertou. E a gente tem muitos ensinamentos disso tudo, né? Deus se mostrou para mim de uma maneira que eu nem sabia que era possível. Deus me mostrou que eu posso muito mais com Ele. Deus me mostrou que eu posso muito mais com o Neto. Deus me mostrou que eu posso muito mais na unidade da igreja. Deus me mostrou que trabalhar na obra dele só tem benefícios. E ao longo dos anos eu já escutei muitas pessoas falar: ai, quebrou, não tem conserto, né? Que Deus quebra, não, perdão. Que quando as pessoas quebram um relacionamento, o relacionamento já era, acabou. E não é assim, né, irmãos? Porque nós não somos de vidro, somos feitos de barro. O nosso oleiro, o nosso Deus, Ele vai nos quebrar, vai nos moldar, e Ele vai nos quebrar, e Ele vai nos moldar, e Ele vai nos fazer vasos abundantes, sempre mais, porque Ele deseja que a gente tenha uma vida de abundância nele. E eu estou aprendendo muito isso. E eu estou me esforçando muito para. E essa semana... Eu vou contar na semana. Para a honra e glória de Deus, pode contar. Ai, Senhor. Eu estou tirando a minha carta, irmãos. O Neto, ele sempre foi meu Uber lá em São Paulo, lá em Sorocaba e aqui em Capão. Eu sempre dependi muito dele para ir para lugares em relação ao transporte. E esse ano nós falamos, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou tirar a carta. E eu comecei a tirar a carta e orem por mim que quinta-feira é minha prova prática. Mas Deus já me confirmou que está tudo certo, porque essa semana eu ganhei o meu carro. Isso aí. Eu vou falar um pouquinho agora. E vai servir como testemunho também, né? Para honra e glória a Deus. Então, a Sabrina está tentando tirar a carta pela segunda vez e agora vai. Com a graça de Deus. Amém. Em 2012 ela tentou e reprovou 2 vezes. Por ser inexperiente, menina nova, insegura e, no fim, não era para ser aquela época. Agora, mulher madura que ela se tornou, né, responsável, agora ela vai conseguir. E me veio um dilema na cabeça, né? Como que eu vou fazer para arrumar um carro para ela? E aí eu comecei a conversar com Deus sobre esse assunto, pedindo para Ele, né, um caminho, um meio de eu conseguir. E nós temos o meu inquilino lá em Sorocaba. E a gente negociou a casa e ele está me pagando parcelado essa casa, né? E aí Deus colocou na minha cabeça. Conversa com ele, vê se ele tem carro para. E assim eu fiz, né? E aconteceu que ele tinha. O sócio dele estava devendo um dinheiro. Aí ele falou: William, eu consigo. Eu negocio com o meu sócio o que ele está me devendo e eu te passo o carro. E era o carro da esposa dele, né? Eu sem um real consegui um carro para Sabrina. E ele é todo compacto, vermelhinho, gente. Parece uma joaninha. Isso aí. Glória a Deus por isso, gente.
A gente agradece a oportunidade aí e vamos que vamos. É isso. Deus abençoe, Netão. Deus abençoe, Sabrina. Aleluia.